Então, a primeira tela que eu trago são das duas escolhas que Matheus, já depois de vencer a eleição, nas primeiras entrevistas, disse que tem acertos encaminhados com o ex-gestor de futebol do Juventude, tá? Júlio Rondinelli, conhecido como Julinho Rondinelli, né? E o treinador Léo Condé, tá? Recém-rebaixado com o Ceará, numa campanha de 23 minutos na zona de rebaixamento. A gente até parou na última rodada, mas era até esse ponto, no fim das contas. 29 minutos, foi nem 23. 29 minutos de zona de rebaixamento. Isso é loucura, pô. 29 minutos. Cauê, não sei se você tem alguma informação prévia sobre Júlio Rondinelli, tá? Mas como é que você enxerga esse pacote? De toda forma, é um perfil interessante, vindo do Juventude, rebaixado, mas que fez um Juventude competitivo, de alguma maneira. E barato. Exatamente. Não fez um Juventude... E aí o importante é isso. É qual é o perfil. Porque não adianta trazer... Vamos lá. Traz o cara que é... Bom, toda bala na agulha aqui. Rodrigo Caetano. Traz Rodrigo Caetano aí. Exatamente. Tudo bem que nomes assim também tem abertura no mercado para trazer jogadores da faixa salarial que o esporte possa utilizar. Mas é bom, às vezes, o cara andar na realidade do que o esporte vai orbitar. Porque não adianta você fugir muito. E aí, Cauê, até pesquisei aqui, tá? Importante essa minha pesquisa, inclusive. Júlio Rondinelli chegou à Juventude em 2023, tá? Em abril de 2023. Ou seja, com o Júlio, o Juventude sobe e permanece um ano. Isso. Tá? Caiu esse ano. Dentro do campeonato do Juventude, isso. Essa é a vida. E caiu com dignidade. Isso. Não caiu como o esporte caiu, né? Então, é um nome que a gente não conhece, mas o perfil, eu acho que é muito próximo do ideal, né? Eu gostava do nome de Ítalo Rodrigues, que estava sendo costurado na chapa de branquinho. Também era um pouco desse perfil. Né? Que trabalhou... Por que eu gostava de Ítalo? Porque os 2 últimos anos dele foram muito bons. Com Léo Condé no Vitória e levando o Eduardo Batista, construindo toda a recuperação do Criciúma, que acabou não resultando em acesso. Então, eu estou vendo aqui a notícia. Ó. A notícia de quando o Juventude traz Júlio Rondinelli para ser executivo de futebol. Diz de onde ele estava antes? Ou não? Água Santa, aquela campanha da Água Santa, tá? Por isso que Carpini bate lá. Isso. Nada por acaso. Inclusive, Fred, quando falou de Júlio, a primeira coisa que eu fui puxar, os treinadores do Juventude. E aí você vê os perfis, né? Porque passa também muito pela figura de quem comanda o futebol do terceirizado, vamos dizer assim, do profissional do futebol. E aí você vê Carpini, cujo nome que foi do Criciúma, mas sempre Tencate, nomes que você... Não é aquela coisa esdrúxula, vamos dizer assim. Que foge muito do Roger Machado, que fez um bom trabalho lá. Resgatou o Roger Machado, né? Roger Machado. Então você não vê coisas assim esdrúxulas que você, pelo amor de Deus, chora atrás de fulaninho de tal. Você não vê absurdos no elenco. E um outro ponto que bate muito no que... Na minha filosofia, e que por isso que eu falei dos pontos positivos, eu falei da turma da base. O Juventude é um clube que olha muito a base. Que tenta puxar, mesmo dentro das suas dificuldades. Certo. Então eu imagino que Júlio também tem esse olhar para puxar o último, e focar nisso. E o último ano da base do esporte não foi muito promissor, não, velho. Exatamente, essa dificuldade. Isso. Mas pelo menos ele olhar e ajudar. Eu digo assim, como time. A redirecionar. Até porque teve Zé Lucas, assim, velho. Tô falando como time. Deixa eu trazer um pouco do currículo dele, tá? Tô lendo a matéria justamente de quando ele foi contratado para o Juventude. Porque do Juventude para cá a gente acompanhou, né? Em 2020, Rondinelli foi contratado pelo Água Santa, tá? E fez parte de um importante processo de estruturação do clube. Sim. Aqui eu vou trazer um ponto. De 2020 a 23 no Água Santa, de 23 até o final de 25 no Juventude. Seus 2 únicos trabalhos nessa década. Interessante é esse tempo. Ou seja, foi aprovado nos 2 lugares. E olha, Água Santa foi um clube que chamou atenção. Valoriza o trabalho dele e valoriza no mercado. E demorou a sair. Isso faz com que, provavelmente, teve propostas e preferiu um projeto. E isso é importante você pensar no projeto a longo prazo.
porque não vai ser em um ano, como a gente está falando aqui, que as coisas vão se resolver no esporte. E foi o Água Santa de Júlio Rondinelli que foi vice-campeão paulista. Sim, Tá. lá com o Carpini. Em 2023, eliminando São Paulo e Red Bull Bragantino, tá? E perdendo a final pro Palmeiras. Então, ele vem com aquele Água Santa, tá? E assume o Juventude, leva Carpini pro Juventude em 2023, vai a dupla Júlio Rondinelli e Carpini e sobe o Juventude. Isso. Tá? Resgata o Juventude naquela Série B e sobe o Juventude passando por cima do Sport, inclusive. Tá? O clássico pênalti, Cássio, que Wagner Love perde lá em Caxias, tá? E teve, Só o de Gabigol mesmo. e teve um golzinho anulado no final, né? Lembra que teve um gol anulado do Sport meio polêmico no final. Então, ele é daquele Juventude que subiu e permaneceu, tá? Importante. Subiu e permaneceu. A outra opção, aliás, ir para treinador, a opção é Léo Condé, tá? Que nesse momento, Cauê, a gente vem fazendo programa, né, Cássio? Todo dia a gente atualiza o mercado dos treinadores, a dança dos técnicos, e a gente vem fazendo, quem não está acostumado a ver, vai no arquivo de vídeos e nossos vídeos estão lá, que é o seguinte, a gente vai, fechou aqui, é cada quadradinho no seu quadrado, bola na bola. Foi didático. Foi didático, fez assim, no final das contas, hoje, no patamar de Léo Condé, só existe um clube no Brasil disponível. O Sport. Aliás, existe o Remo. Eu acho que Léo Condé tem uma chance ainda de bater no Remo. Tá? Não sei se durante essa noite o Remo anunciou alguém, mas todos os dias o Remo muda de alvo. Inclusive a notícia. Até pela briga interna. A notícia entre domingo e segunda foi que o nome era Eduardo Batista. E quando a apuração do Sport indicava que Branquinho seria o presidente, repórteres de Criciúma vieram a público dizer que a multa era de R$500 mil, que o Criciúma já estava naquela fase, Cauê, do Criciúma exigir o pagamento à vista da multa, ou seja, o Criciúma já estava do pagamento, porque o Criciúma, o resto já se vai. O Criciúma já sabia que Eduardo sairia, tá? E foi dito pela imprensa de Belém que Eduardo disse não ao Remo porque estava acertado com o Sport, tá? Seria a dupla Ítalo Rodrigues e Eduardo. Eu já falei aqui o quanto deve ter sido chato para Eduardo a manobra que o Criciúma fez de renovar com o Ítalo, renovou com o Eduardo e depois pagou a multa do próprio contrato. Dias depois, rompeu a multa que fez com o Ítalo, tá? Então, assim, como o Remo não decide seu futuro, talvez seja essa a demora que Matheus disse na entrevista. Porque eu e Cássio, a gente ficou muito preocupado com a entrevista que Matheus deu à tarde, não foi à noite. À noite ele já falou que estava mais encaminhado. Não sei se até alguém disse isso para ele, Cássio. Mas achei péssimo quando à tarde Matheus disse: daqui pra sexta tem treinador. Sexta? A semana toda? Sexta? O Sport do treinador, eu falei, Cauê, meu prazo máximo é quarta de manhã. Exatamente. Que tem um dia pra se fechar nessa terça, porque não tem outras Menos opções. mal que julho, imagino eu, esteja fechado. Se julho estiver fechado, menos mal. Tem que ter pelo menos julho fechado. Porque aí você pelo menos já tem uma cabeça pensando. Isso. Menos mal se julho estiver fechado. Perfeito, Cauê. Você traz julho. Isso, tá? exatamente. Estabiliza aqui e aí você tem um impasse. Mas eu vou muito direto. Se não for Léo Condé, vai ser quem? Começa a dificultar. Porque, veja só, vamos lá. Léo Condé subiu. Eu vou trazer os últimos anos. Fez aquela campanha de 5º lugar com o Sampaio. Sim. Não, e de sexto. Foram 2 anos seguidos. Subiu Vitória. Campeão com Vitória, que era um timezinho marromeno, um elenco fraco. Torcida de Vitória enlouqueceu com o Fred. Veja, eu tive que, por conta daquele recorte de vídeo, que a turma veio muita lapada ali na cabeça, eu disse, não quis nem responder muito, não. Mas um ou outro chegava lá no... Amigo, pegue o Vitória. Era bola parada demais. Era bola parada demais. Foi muito gol de falta. Sim. Muito de escanteio. E de pênalti, fora que, lembra das 10 primeiras rodadas, 6 jogos o time adversário ficou com 1 a menos. No mínimo 1. Teve um jogo com a Ponte Preta, foi menos 2. E isso, lógico, não tira nenhum mérito do Vitória ter sido campeão, daquele jeito, não. Mas é só para mostrar que, como foi conduzido, você também tem que entender. Não foi um Vitória que voou. Não. Que teve o futebol mais bonito do mundo. Ganhou aqueles 5 primeiros jogos, Cauê, e teve uma sobrevivência. E foi cuidando dos pontos. Ajudou
como se fosse assim, a consolidar o que Condé fez ali atrás. A mudança que Condé fez ali do elenco, tudo. E no Ceará, Saulo Mineiro, gigante e pulga, Eu né? tava conversando até com o Léo Fontinelli, eu fiz um vídeo recente com o Léo. Muita gente esquece. Parece que Léo Condé chegou no Ceará e transformou o Ceará. E não transformou. Não é isso. Demorou muito a sair daquela 12ª, décima. Foi na reta final, realmente, É isso. que encaixou, porque Quando ele não vencia fora. Quando a gente Aí ele entrar vence o nos Botafogo problemas de São Paulo problemáticas, fora, aí eu vou de novo lembrar tudo aqui. Com o show de Saulo Mineiro. né? Ele vence o Botafogo de São Paulo Ele fora. é um monstro. E a partir dali, Isso. destrava a campanha, tá? Eu não sou o maior entusiasta de Léo Condé, não. Também não. Dos nomes especulados, especulados não, que não chegaram a ser especulados. Dos Do que nomes tinha no mercado, naturais do a turma. mercado, que era Carpini foi pro Fortaleza, Mozart foi Era o meu pro terceiro. Ceará. Era o meu terceiro ali. Ele é o terceiro dos três que estavam Isso. livres, mas entre Eduardo e ele, eu prefiro Eduardo. Eu prefiro o Léo Condé. Tu prefere Léo Condé, né? Eu não tenho opinião formada. Eu prefiro o Léo Não, Condé. já até falei mais cedo, assim, veja. Os últimos anos de Léo Condé, ele, pro que o esporte precisa, são mais competitivos. São. Eduardo Batista, que tem esses 3 anos batendo na trave, mas a relação dele com o esporte pode ser diferente para essa Série B. Eu acho que isso, veja, teria esse ponto a favor. Mas eu não consigo ignorar o momento onde vem tendo. Primeiro, depois de se aproximar com o Sampaio Corrêa, que é um feito, e depois conseguir 2 acessos, um de ponta a ponta e outro chegando no meio do caminho conseguir também, do que outro que, infelizmente, nos últimos 3 anos bateu na trave, mas na reta final. Assim, você está apostando. Veja, o Ceará, que tinha Léo Condé para esse acesso, foi um que subiu os últimos 2 anos. Sim. Já pensou o Ceará disse, pô, mas Eduardo Batista está bem, pô. Ele bateu terceiro lugar, quinto lugar. Ia ficar a sensação de, pô, o outro sobe, pô. O outro sobe e esse chega perto. Então, ainda que é uma realidade cruel nesse momento, cruel para 2026, mas o esporte não pode ser, ele não pode ignorar esse contexto, assim. E isso não significa que Eduardo não funcionaria. O meu ponto é que Léo Condé, ele tem uma carta de apresentação Hoje mais valorizado. Hoje mais valorizado. E assim, Fred, até porque muitas vezes a gente nessa dicotomia que a gente vive de bem e mal, ou o cara é bom ou o cara é ruim. E não é isso. Não é isso, exatamente. Não é isso. Inclusive, minhas críticas a Léo Condé não é no sentido de ele é ruim. Não. É que ele tem pontos que eu acho que ele precisa melhorar. E a mesma coisa quando você faz um contra o outro dele com o Eduardo. Eu acho que tem questões de Eduardo que Eduardo, ao meu ver, assimila melhor do que ele, do que Condé. Pronto, Eduardo trabalha melhor os jogadores da base. Condé não dá chance. O torcedor do Ceará sabe disso. O quanto ele fechou portas para vários jogadores. Esses jogadores tiveram que assim... Cauê, mas venderam o Jonathan lá para... Porque a turma se machucou. Ramon, para sair do time, foi uma dificuldade. Esse ano, isso é um absurdo até de lembrar. Que é outro ponto, assim, que Condé é agarrado aos seus cardeais dentro do elenco. Sim. Os cardeais, os jogadores de força dele, assim, Tu chegou a ver o programa que eu fiz com o Léo, não, né? Na sexta. Não, Léo bate não. muito nisso. ele é amarrado aos cardeais dele. Então, assim, a zaga do... Sabe o que é que o Léo falou? Desculpa te interromper, Sim. cara, que vai até. Vai, porque dar Léo falou assim: Lucas Lima começou a jogar bem. Sim, o volante. O volante. E ele. Léo usou a seguinte expressão. Ele fez assim: meu irmão, eu vou parar de escalar. Porque senão Eu vai vou ser ameaçar engolido. Sobral. É isso. Eu acho que eu não sei se foi Lucas Lima ou se foi o meia, o meia reserva ali, que tava jogando no meio do volante. Matheus Araújo. Matheus Araújo. Acho que foi Matheus Sim. Araújo que falou. Foi Matheus Araújo. Matheus Araújo fez 2, 3 boas partidas. Isso. Sabe o que aquele Foi Condé fez? super bonzinho. Parou de colocar em campo. É isso. Porque já viu que ele geraria um problema de ter que mexer em Fernando Sobral. É isso. E Condé tem esse problema. Os cardeais que ele elege, e são os cardeais, aquela turma mais pesada de elenco, ele quase implode ali o início da campanha dele no Ceará, porque era Matheus Jamanta de todo jeito na zaga com Ramon. Isso. A dupla não aguentava. Isso na Série B do ano Na passado. Série B. Demorou não muito. aguentava. Era uma dupla implodida. Porque não aguentava. Era contra-ataque que via. Os caras não suportavam. Esse ano, de novo, foi Ramon. Fica bom. Ramon de novo. O William. Um monstro na zaga. Um monstro. E ele
Ramon é tudo. Então já chega com o Ramon abraçado, né? Ramon, se Vitor Gabriel voltar, só se for de lateral esquerdo. Não funciona muito. Se não. voltar, só se for de lateral esquerdo. Ou se machucar. Porque tava me lembrando, conversando com o torcedor do Ceará ontem. Aí disse, Cauê, o William Machado só vira titular quando o Ramon se machuca. Foi, exatamente. Aí fica o óbvio, e por mais que todo mundo soubesse o óbvio, que Ramon não aguentava, que Ramon é infinitamente inferior ao William Machado, mas não era dos cardeais. Terminou que o William Machado talvez seja o zagueiro mais disputado hoje da Série A. Exatamente. Mas Condé queria deixar lá, ó, fica sentado. Não tô falando que é o melhor Fica zagueiro da Série A, sentado. não. Tô falando que Que se dos valorizou. acessíveis ao É. mercado é o mais disputado Então, da Série é A. um dos pontos que Condé, espero que quem esteja de alguma maneira acima converse. Espero que ele aprenda, porque a vida é de aprendizado. E ele precisa aprender com isso daí. Agora vamos para um cenário que talvez nem tenha passado pela cabeça de Matheus. Condé não aceita vir. Seja porque vai pro Remo, seja porque... Seria basicamente pelo rei. Sim, mas é porque Léo defende uma tese que Condé Dá não mesmo. deveria não deveria aceitar nada. aceitar nada. Exatamente. Deveria esperar porque ele seria um nome natural de substituições. Por conta da crise do esporte, do que Cauê falou. Mas aí tem multa. assim, Não, isso, mas que ele diria assim. Ele pega uma Série A. Não, exatamente. Mas e que outra coisa? Ele chegaria pro esporte e diz, me garante que vai pagar salário? Quantos atletas tem dia? Quantos eu vou trazer? Ele pode simplesmente não gostar do projeto e dizer assim, meu irmão, Sim. tô confiante não, vou não. E aqui a pergunta que eu tenho que fazer é para isso. Eu tenho que construir esse cenário para Sim. poder fazer a pergunta. Para onde vai o esporte sem Léo Condé? Aí, meu irmão. Eduardo Batista. Aí vai Não vai, veja. pagar a multa que estava negociada via Branquinho. Agora Eu acho que sim. o acordo Mas sem quem vai Ítalo. pagar a multa, né? E outra coisa, ele viria Sim, sem sim. Ítalo. Era um acordo que estava diretamente relacionado com Ítalo Rodrigues. É muito fácil, não. Veja, a proposta vai ser feita. Se Eduardo vem. Eu só, é outra eu só coisa. acho que. É um achômetro, né? É. Mas que nessa costura dá pra deduzir que não é que Condé fosse o treinador uma preferência. Esse contato já existia. Então, assim, não é simplesmente, na minha opinião, o treinador do esporte deveria ser Condé. Não, eu não acho que funcionou dessa forma. Eu acho que, a gente tá palavrado Já tem aqui. algo sinalizado. Tem algo sinalizado. Até Então, foram duas chapas, né? Sim. isso. Duas chapas. Então, assim, eu acho que o próprio Condé tava assim, o esporte é aqui. Talvez eu esteja esperando O Remo. o Remo, mas o esporte aqui é certo. Desempregado eu não começo o ano, não. eu não acho que ele vai ficar esperando. Também acho que não. Né, ainda acho que a que primeira divisão comece cedo, pô, mas a galera vai estar demitindo treinador. Se bem que o Brasil é loucura, né? Já teve. Não, veja. E não dá pra. Foi o que eu falei pra Léo. Eu falei, Léo, veja só. Eu não acho que Condé é a primeira opção pro Curitiba, por exemplo. Não acho que seja. Segundo, que Léo Condé também não tem esse lastro todo, não. Pra ser esquecido. Porque também, veja só, ele foi rebaixado com o Ceará. Ele não salvou o Ceará, não. No final das contas, ele foi rebaixado. E ele não vai ser lembrado, eu falei, ele só vai ser lembrado pra 3 times. Tá? Curitiba, Chape e Remo. Que o Vitória demitiu ele agora, vai trazer Sim. de volta. Não, vai. Então Deixa eu esperar um pouquinho, né? Curitiba, Chape. Sabe quando é que o Vitória traz de volta? Se cair. Aí pensa em trazer de volta. Mas Curitiba ele pode ir? Pode. A SAF do Curitiba é uma SAF simples, digamos assim. Né? Adquirido um pedaço hoje pelo Independente Del Valle. O grupo. Surpreso, não foi? Surpreendente essa. Mas a filosofia é boa. Veja, boa, eu velho. achei que a movimentação do Curitiba aí boa. foi excelente. Também na achei. verdade. Filosofia, meu Veja, amigo. o time não tem torcida nenhuma, já ganhou 2 Sul-Americanas, pô. Não é isso, não. Revela. Hoje é um dos maiores reveladores de talento da América do Sul. Eu achei também, eu gosto. Mas a gente já tem que pensar sobre isso, né? Então, mas voltando. Ele seria um plano B para Juventude, Chapecoense, desculpa, Juventude não. Curitiba, Sim. Chapecoense muito, Muito. tá? Chapecoense muito e Remo. Seria. Mas ninguém vai demitir em janeiro. Começa dia 28 de janeiro, um jogo. Isso é lá para março, abril. E é muito tempo para um cara que tá construindo ainda a sua carreira ficar sem mercado. E Ele não montar o é. elenco, Fred. É montar, assim, tem isso. Todo treinador também gosta disso, né? Montar o elenco do jeito que ele, por mais dificuldade que se tenha. Eu seria da linha de, que eu acho que foi a linha que Léo deve ter colocado, de eu esperaria, se eu fosse ele. Mas, eu entendo isso. Pô, eu quero começar o ano montando meu elenco e tal. Não
tapando o buraco e tendo que reconstruir elencos, como foi com Vitória na Série B, como foi com o Ceará na Série B. Eu quero pegar do zero para eu montar isso aqui. Por mais que não seja com as melhores peças que eu possa ter agora. Mas todo treinador gosta disso. Eu acho que todo profissional gosta de chegar na empresa sim. organizando do zero. Então, talvez para a Condé seja importante, por mais que não fosse a melhor das portas do cenário brasileiro esporte para ele, das possibilidades que ele pudesse ter, mas entra na Série B como um dos que você nomeia protagonista do acesso, Sim, e isso é importante para ele. sem dúvida. Tá? Mas vamos lá, falta responder essa pergunta. Se não for, Não precisa. Condé. Tem perguntas assim que não tem. Já, Não dá pra forçar uma Batista resposta. pelo óbvio. Não dá pra forçar uma resposta. Eduardo nesse caso. Batista pelo óbvio, e depois a gente tem uma depois discussão que é muito difícil. É, assim, meu irmão. Veja, alguém pode trazer um nome aí e a gente, Cauê, opa, se beleza. não bateu o Condé, não bateu o Eduardo, significa que inclusive já passou de sexta-feira, tá? Meu irmão, assim, veja. Hã? Não, pode ser que tipo, Aí, tipo, Exatamente. aí eu acho que já é meio desesperador. Assim, a condição do futebol. Veja, eu tô até perguntando, eu não porque- tenho resposta não também, eu não vejo um nome. Não, veja, já é uma posição que eu não gosto muito de tirar da cartola. Eu gosto de falar porque tá na mesa. Sim. Aí você aniga em cima dele. Vai pra trazer assim, opa, deixa eu tirar um aqui. Essa. Eu já não gosto muito, porque é uma prateleira super difícil de você não encontrar erros. Sim. Pronto, eu falei de todos os erros de Condé, mas tô abraçadíssimo. Igual a Pablo, né, Cauê? Depois a gente chega nisso. Deixa eu dar o tempo pra sofrer mais internamente aqui. Então, Mas é muito difícil você achar nomes hoje que, tipo, ó, esse cara aqui no mercado. Pô, vai trazer de fora do país? vai trazer de fora do país. É nisso que eu tô tentando construir um checkmate em vocês Nesse pra momento. isso, tá? Assim. Cássio tá assim. Sabe quando o cara tá jogando xadrez, ele bota o rei pra cá e eu boto pra cá. É. Tá evitando, Não, veja. checkmate. Não, Gostar, eu gosto. passou batido por você. Eu disse, ó, eu não tenho resposta. Assim, não dá pra, sei, veja, nesse É, caso. Mas é porque eu quero chegar no cheque e dizer, vai ter que ir pra fora do país? Gostar, eu gosto. Sou muito a favor. Mas eu acho que- mas mas eu nesse não sei se é o caso- momento. Mas tá um muito valor xadrez. baixo também, né? Eu acho que tá É. muito xadrez também. Já, Mas vai ficar um valor baixo. Né? eu sei que é uma realidade que pode acontecer. Mas assim, com a eleição feita agora, com o nome, já conversado, a gente já está debatendo a terceira opção, eu acho que assim. Não, dá pra assim, Eduardo, e assim, dar uma freada também. Eu acho que todo mundo tá indo muito numa bola mais certa de chance de dar errado. Fortaleza, foi Carpini. Pode dar errado? Pode. Futebol. O que o futebol trai, o que a gente fala aqui, é um absurdo. O Ceará, Mozart. Mozart. Então, assim, a turma tá tentando. O Goiás, por mais que eu tenha meus senões com o Daniel, mas foi dentro de uma lógica ali de Daniel, o cara que pode ser competitivo na série B ali. Então, a turma não tá inventando muito. E o inventar muito é não ir pro risco grande. Tá todo mundo indo pra redução de risco. Minha chance de errar aqui com o Carpini é menor. Minha chance do Sport errar com o Léo Condé é menor. A chance de alguém que for pegar Eduardo para ir para uma Série B é menor. Se vai dar certo é outra coisa. A chance de você trazer um treinador de fora, por mais competente que seja, por mais adjetivo que você olhe nele, hoje, a chance de errar é maior do que se você botar Condé. Concordo 100%, tá? Vamos avançando no nosso programa, mas só nessa transição, queria só mostrar algumas imagens, tá, Cássio, que já vão chegando da ilha, imagens oficiais postadas pelo próprio Sport, tá, com a vitória de Matheus, tá, literalmente aí nos braços do povo, né, sendo celebrado aí a sua vitória, e algumas imagens bonitas Porra, bonito aí, pra caramba. que foram chegando, tá, um pouco do que a gente falou da essência, né, de volta ao povo, né, Isso. de volta ao povo. As pessoas estão acreditando pra cacete em Matheus. Assim, eu acho que isso é muito... Ou do que ele representa, na verdade. Exatamente. Ou do que ele representa. Tão abraçadas essa esperança de mudar. Essa imagem aqui é muito bonita. Essa imagem é a imagem de um clube que quer recomeçar. De uma imagem de um clube que não aguentava mais um dia de Yuri Romão. Tá? É a arquibancada tendo voz. E que Matheus
durma hoje com essa imagem que a gente Isso- tá vendo aqui na tela, tá? Infelizmente, o Essas esporte... duas imagens aqui, eu acho que elas têm aí tudo que Matheus precisa guardar para fazer o trabalho dele a partir dessa O terça-feira. esporte passou por um processo tão grande de redução de pessoas com voz ali dentro, de representar o torcedor. E isso, apesar de ter estourado tudo em 25, mas já vinha de lá. O que aconteceu, o episódio de Wagner Love, assim, Exatamente. aquilo ali mostra como 2020. um embrionário, tava tudo já plantado Não, ali. só, eu perdoo tudo que aconteceu até 22. Sim. Aquele ano sem goleiro, aquele caos ali. Meu irmão, eu perdoo, é erro. Eu não tinha nenhuma crítica a Yuri Romão, mesmo por 22, não. Agora, 23. Anderson, Wagner Love, tudo aquilo que aconteceu. Foi. Assim, passou a jogar muito contra o torcedor. Muito. Nós contra A eles. maltratar. A maltratar muito o torcedor. Isso. O nós contra eles que não pode acontecer de jeito nenhum. Eu Tá? costumo dizer, não sei se demorou a enxergar, porque no fim das contas, depois de tanto tempo, eu não sei se isso simplesmente aconteceu. Acho que Campanhas de sócio que sempre Horrorosos, tinham horrorosos, problemas. horrorosos, horrorosos. Então, assim, parecia que realmente não existia sinergia. Esse era um ponto que o Matheus podia seguir, tá? Já entrar com a campanha de sócio popular, Isso. mais barata, mais acessível. bem, não dá para demorar, porque quando o Sport subiu em 24, lançou uma campanha no Campeonato Brasileiro já, meu irmão, apanhando, assim.